Deus, em comunhão com seus irmãos. Sabe, cada coisa tem o seu lugar. Votou? Votou. Acabou. Agora vamos voltar para a realidade. Seu candidato ganhou? Seu candidato perdeu? Como eu disse, a sua vida não é regida pelos homens, mas pelas mãos do Senhor. Amém? Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. A minha palavra não vai ser longa essa noite, ok? Não estou aqui para ser cansativo a você. Obviamente, vai depender um pouco também da sua fome. Se eu perceber que você está com fome, a gente caminha um pouco mais. Se eu perceber que você está desinteressado, a gente vai até onde tem que ir. Romanos 12. Nós vamos ler, por enquanto, apenas um versículo. Depois, você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar para esse texto. E um pouco mais para frente nessa palavra, nós vamos ler mais alguns versículos, ok? Nós vamos ler apenas o verso de número 3. Romanos 12. Verso de número 3 diz assim: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Posso ouvir um amém? Feche seus olhos por alguns instantes. Pai, nós te agradecemos pela palavra dessa noite, por esse momento em tua presença. Pedimos para que o Senhor fale por meio do seu Espírito e por meio da sua verdade aos nossos corações, trazendo a luz da revelação sobre a nossa mente, trazendo renovação, mudando o nosso entendimento e a maneira como nós enxergamos, não somente ao Senhor, mas como enxergamos a nós mesmos. Precisamos nos ver através da luz da tua palavra. E só o seu Espírito tem essa habilidade de transferir para dentro de nós a sua verdade. É isso que nós pedimos nessa noite. Fala aos nossos corações. Muda a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Algumas outras versões desse mesmo versículo, verso de número 3, vai trazer um pouco diferente uma parte desse versículo que nós lemos. A versão primeira que eu li aqui fala que nós precisamos ter, não podemos ter um conceito mais elevado de nós mesmos do que convém. Uma outra versão vai dizer assim, não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Sua Bíblia está assim? Tá não? Uma outra versão vai dizer assim, não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação. Uma outra versão ainda vai dizer, não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio. E tem muitas outras versões que vão trazer palavras aqui um pouco diferentes, mas que no final das contas representa a mesma coisa, ok? É sobre isso que eu quero dar ênfase aqui nessa noite, sobre esse conceito equilibrado que precisamos ter de nós mesmos. Um conceito, meu Deus do céu, é só eu que estou com calor? Tem alguma coisa normal comigo? Está errado só comigo? Jesus amado. Olha para mim. Oi. Não, mas não vai resolver muito, não. Deixar. Esse conceito equilibrado, irmão, que a Bíblia diz que precisamos ter, ele vai ser útil não apenas para nós, mas também vai ser útil quando nós tivermos que olhar para as outras pessoas. Porque se você se enxerga como deve, você vai ter a capacidade de enxergar o outro também como deve. Todo olhar distorcido que temos a respeito das pessoas é também um olhar distorcido que temos a respeito de nós mesmos. Quem entendeu?
Então, esse conceito equilibrado envolve não somente como nos vemos, mas como pensamos. Veja, a maneira como você se vê é a maneira como você pensa. Você sabia que a sua visão é construída pelo seu pensamento? A sua visão não é construída pelos seus olhos. A sua visão é construída pela maneira como você pensa. E como você pensa de si mesmo, assim é o conceito que você tem sobre si. Provérbios diz que assim como o homem pensa consigo mesmo, em sua alma, assim ele é. O mesmo acontece quando você precisa transferir isso para outras pessoas. Eu e você pensamos dos outros, eu e você vemos dos outros segundo o que nós pensamos. Amém? E a nossa visão, querido, ela está construída em cima desses pensamentos, seja de nós, seja do outro, seja de Deus ou qualquer outra coisa. Hoje você acredita sobre Deus como você pensa sobre Deus. Alguns acreditam que Deus os abandonou. Por quê? Porque eles pensam que Deus abandonou. Então a visão deles é de um Deus distante, mas a visão deles foi construída pela maneira como eles estão pensando sobre Deus. Então eles acreditam que Deus é o pai do outro, mas não é o seu pai, porque pensam que Deus se importa mais com o outro do que consigo mesmo. Vocês estão me entendendo? Então, querido, eu vou trabalhar essa palavra nessa noite em duas direções. Tanto naquilo que o texto está afirmando, porque eu preciso ser fiel ao texto, como eu vou aplicar essa ideia de conceito equilibrado para outras áreas da vida, que eu acredito que também possam ser aplicadas. Então, eu quero começar te dizendo isso aqui. E o que eu vou te dizer, irmão, é um fato, não é uma hipótese, não é um talvez, é um fato, ok? Todos nós temos um olhar distorcido a respeito de nós mesmos e dos outros. Eu disse quem? Todo mundo aqui, sem exceção. Todos nós olhamos de uma maneira que não convém a respeito de nós mesmos e olhamos de uma maneira que não convém a respeito dos outros. O que é isso? Isso é um olhar distorcido. É um olhar desconectado da verdade. É um olhar que não está conectado ao pensamento de Deus. Amém? E qualquer pessoa, irmão, minimamente entendida, que entende essas coisas, já deve ter percebido isso. Ou você nunca percebeu? Ou você acha que tudo que você vê corresponde à verdade? Ou você acha que tudo que você pensa corresponde à verdade? Não. Muito do que eu e você vemos não corresponde à verdade. Muito do que pensamos não corresponde à verdade. Então nós temos um desequilíbrio. Diga essa palavra comigo, desequilíbrio. Esse desequilíbrio é uma falta de ajuste com o padrão de Deus, com a realidade de Deus. Então, temos uma autoimagem a respeito de nós mesmos errada. Ou às vezes é além, ou às vezes é aquém. Ok? E esse olhar distorcido, querido, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Há aqueles que se veem e veem os outros além do que realmente são. Ou aquém do que realmente são. Ou seja, se subestimam e subestimam os outros. Quando o seu conceito a respeito de si mesmo é desequilibrado, talvez você vai se ver aquém. E você vai olhar para os outros e também vai ver os outros o quê? Aquém. Então você vai se subestimar, que é se diminuir, e você vai subestimar as pessoas, que é diminuir as pessoas. Ok? Só que o contrário também é verdade. Muitos têm um olhar além. E esse olhar além também não é bom. Por quê? Porque é um olhar que não representa o que você é. Tem muita gente que acha que é mais do que é. Você entendeu? Tem muita gente que acha que é mais do que realmente é. Então, eles fazem uma projeção sobre si que eles são mais do que realmente são. Olham para os outros como se os outros fossem mais do que realmente são. E ambas as coisas, irmão, está errada. Qual é o conceito certo? O conceito certo é um conceito equilibrado de si mesmo. E o que significa esse conceito equilibrado de si mesmo?
Significa que eu não me vejo superior demais e também não me vejo inferior demais. Significa que eu não vejo os outros superior demais e não vejo os outros inferior demais. Quem está me entendendo? Então, esse conceito equilibrado é um olhar justo de si mesmo. É um olhar, querido, dentro da ótica de Cristo, da palavra dele e da medida da fé que você recebeu. Repita comigo, eu recebi uma medida de fé. E nós temos que aprender a nos enxergar através dessa medida de fé. O texto aqui diz isso. Eu fui buscar entender um pouquinho mais sobre esse assunto, esse conceito equilibrado, o que significa esse conceito equilibrado. E eu encontrei em 2 comentaristas bíblicos muito conhecidos e renomados, e eles falam exatamente a mesma coisa, que esse conceito equilibrado tem a ver com um pensamento sobre si mesmo dentro daquilo que nos foi concedido por Deus, ou seja, Deus nos deu algo e nós precisamos aprender a nos enxergar dentro daquilo que Deus nos deu. Isso é ter um pensamento equilibrado. Você olha para si e você fala, cara, Deus me revestiu de dons, Deus me revestiu de habilidades, Deus me deu tal coisa, então eu preciso aprender a me ver dentro daquilo que Deus me deu. Só que tem gente que não recebeu e acha que recebeu alguma coisa. Tem gente que não tem e acha que tem alguma coisa. Isso é um conceito distorcido. Isso é um conceito desequilibrado. O conceito equilibrado é você conseguir olhar para aquilo que Deus colocou dentro de você e ficar nisso. O que Deus te confiou? O que Deus te deu? Do que Deus revestiu você? Fique nisso. Amém? E aqui o texto diz que Deus nos deu uma medida de fé, que nos torna capazes para pensarmos de acordo com ela. E erramos quando pensamos além ou aquém do que Deus nos concedeu. Há quem pense ser demais, mesmo não tendo recebido aquilo tudo que pensa. E há quem pense ser de menos, porque não entendeu que recebeu o suficiente. Vou repetir. Tem gente pensando que é muita coisa quando não recebeu tudo que pensa. E tem gente se desprezando, se menosprezando, achando que não é nada porque não entendeu que recebeu algo do Senhor. Se você está aqui nessa noite achando que você não é nada, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer equilibrar o seu conceito de dizer, eu confiei algo a você, eu depositei algo em você, descubra o que é. Todos nós, irmão, podemos ter 2 tipos de leitura das coisas. Uma espiritual e a outra natural. Uma você pensa de acordo com o que Deus te deu, e a outra você pensa de acordo com as suas capacidades humanas. Aonde está o problema desse desequilíbrio no conceito que temos de nós mesmos e das outras pessoas? O problema está é que ora nós olhamos as coisas apenas de forma natural e ora nós olhamos as coisas de forma espiritual. Tudo que você é no espírito, você não é na carne. Você entendeu? O que você é no espírito, você não é na carne. Então quando você olha para si na carne, o que você vai ver não representa aquilo que Deus realmente colocou dentro de você. Quando você se olha na carne, você vai se ver aquém, ou você vai se ver além. Porque se olhar pelos olhos da carne, pode trazer sobre você tanto um olhar para baixo, quanto um olhar para cima demais. Diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, isso aqui, ó. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Ó, quem é esse vaso de barro? Você. Só que diz aqui que ele colocou um tesouro nesse vaso de barro. Para que fique evidente que a excelência do poder não vem das nossas capacidades naturais, mas vem do tesouro espiritual colocado dentro de nós. Então, como que eu vou conseguir ter um conceito correto? Não quando eu olho para o vaso, mas quando eu olho para o tesouro dentro do vaso. Ou seja, provém de uma capacidade que transcende o natural, que é espiritual. Lembre-se daqueles homens que foram espiar a terra prometida. Quantos foram? Quantos homens foram espiar a terra prometida? Quem sabe? Quem falou 11? Que isso, gente? Só porque o 11 ganhou, você está aí 11?
Volta para cá, volta para cá. Chega, gente. Eu falei, deixa a eleição para lá. Preste atenção. Daqueles 12 homens, 10 deles, quantos? Viram a situação de acordo com as suas capacidades naturais, e apenas 2 viram através dos olhos da fé. Veja que o texto inicial que nós lemos diz que nós temos que pensar na medida da fé que recebemos. Desses 12 espias, 10 confiaram em suas capacidades naturais. Eles olharam para os gigantes, olharam para o povo daquela terra, olharam para si e falaram, eles são maiores do que nós, mais fortes do que nós. Ó, nós somos fraquinhos, ó, aqui, ó, né, raquítico, ó, é tudo gente baixinha, capacidade natural. Só que dentre esses 12, 2 conseguiram olhar com os olhos da fé. E o interessante é que a situação diante dos olhos dos 12 era a mesma situação. Não mudava a realidade externa para nenhum deles. Mas só 2 tiveram a fé de forma correta. Só 2 conseguiram enxergar com os olhos que era preciso. Todos eles eram vasos de barro. Você é um vaso de barro, mas só 2 conseguiram olhar para o tesouro que estava dentro do vaso de barro. Josué e Calebe, ouvindo que os outros 10 espias estavam relatando e inflamando todo o povo, porque todo um povo foi inflamado por causa da incredulidade de 10 pessoas. Por quê? Porque o conceito deles estava desequilibrado. Eles estavam confiando na capacidade natural deles. Mas os 2 que estavam olhando pela fé, eles ouvindo aquilo, eles falaram, rapaz, realmente eles são mais fortes, mais poderosos do que a gente. Mas espera aí, se Deus quiser, nós podemos vencê-lo e podemos comê-lo como se come o pão. Olha só o nível de fé que esses 2 tiveram dentro de si. Porque o conceito deles não estava na carne, o conceito deles estava na fé que eles estavam professando no Senhor. Talvez, irmão, o grande ponto seja onde a fé de cada um de nós está. Porque alguns creem que nada podem, então pensam limitadamente sobre si. Irmão, todo pensamento limitante sobre nós reflete uma fé ou uma incredulidade. Você sabia que a incredulidade é a fé ao contrário, assim como o medo é a fé ao contrário? O que é incredulidade? Incredulidade é quando você pensa algo errado sobre si mesmo. A fé é quando você pensa segundo o que Deus diz, amém? E o nosso ponto é que talvez nós estamos olhando para nós mesmos com os olhos errados e estamos nos vendo incapazes, insuficientes, limitados, e somos, na carne somos, mas como nós lemos aqui no texto de Paulo, há um tesouro dentro desse vaso de barro. Agora, outros creem que são muita coisa, e acabam excedendo a sua medida de realidade, e o que precisam encontrar é o lugar de equilíbrio. Então eu vou ao ponto aqui agora com você, porque nós vamos voltar para o texto e eu tenho que ser fiel ao texto e fiel ao contexto também. E mostrar para você em relação ao que Paulo está falando sobre não ter um conceito além do que se deve ter e ter um conceito equilibrado. Eu queria que você voltasse para o texto, abre a sua Bíblia de novo, nós vamos ler outros versículos. Porque esse conceito mais elevado, ou pensar além, né, está relacionado ao que Paulo vai dizer do verso 6 ao verso 8. Olha o que ele diz aqui. Vou explicar para você o que significa isso. Verso 6 ao 8. Romanos 12, do 6 ao 8. Ele disse, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine.
Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Pode olhar para mim. O que Paulo está dizendo aqui é que nós recebemos diferentes dons do Senhor. Preste atenção, olha para mim. Cada um de nós aqui recebeu dons diferentes do Senhor. Isso é uma boa notícia, você tinha que ter dado um amém. E ele diz que nós recebemos esses dons por meio da graça que nos foi dada. Diga, graça dada. Agora veja, ele vai dizer que alguns foram chamados para profetizar. E ele vai dizer que outros foram chamados para servir. Outros foram chamados para ensinar. Outros foram chamados para dar ânimo. Olha aqui, irmão, o ministério do ânimo. Eu não fui chamado, eu acho que eu não fui chamado porque ninguém me dá uma oportunidade da igreja. Pois é, irmão, muitas vezes você vai animar alguém, não é dentro da igreja, é fora da igreja. Irmão, acredite, ninguém foi chamado para não ser nada. Deus tem um chamado para cada um. Agora veja, ele diz que outros foram chamados para ensinar. Outros para dar ânimo, outros para contribuir, outros para exercer liderança, outros para exercer misericórdia. Sabia que exercer misericórdia pode ser um chamado? Se você é alguém extremamente misericordioso, você se compadece de todo mundo, você quer estender as mãos para todo mundo, ajudá-los, você se coloca no lugar deles, porque misericórdia é você colocar o seu coração na vida do outro. Se você é esse tipo de pessoa, talvez você foi chamado para ser misericordioso, exercer misericórdia. Amém? E às vezes você não vai estar com o microfone na mão, mas você vai estar no pé da orelha de alguém, sempre ali ajudando. Talvez você vai estar ali estendendo as mãos para ajudar. Posso ouvir um amém? E o que Paulo estava dizendo era isso aqui, ó, sobre ter um conceito equilibrado de si mesmo. Era em relação aos dons que nos foi dado. Porque, por exemplo, Deus me deu um dom. Eu não posso pensar que eu sou mais que o dom que Deus me deu. Quando eu penso que eu posso fazer algo além do que Deus me deu, eu saio desse conceito equilibrado e eu passo a pensar que eu sou mais do que aquilo que Deus me fez para ser. Eu vou explicar para ficar mais claro. Paulo estava dizendo isso aqui, ó. Se você foi chamado para profetizar, fique nisso. É isso que Paulo está dizendo. Não ultrapasse o que você foi chamado. Não pense de si mesmo além do dom que lhe foi concedido. É isso que Paulo está dizendo. Não pense que você pode ou é capaz de exercer algo que não lhe foi dado habilidade para tal. Não pense além, também não pense a quem. Se é chamado para profetizar, fica no que você foi chamado. Porque se o seu conceito estiver errado, além de você não exercer, poder não exercer o que você foi chamado, talvez você vai querer entrar em áreas que não são da sua competência. Se você é chamado para profetizar, você tem que fazer o quê? Você não pode querer nem ir além e nem ficar aquém disso. Quem entendeu? Se você foi chamado para servir, pense que esse é o seu dom e a sua medida. Não queira ser além disso e não seja menos do que isso. Se você é chamado para servir, não queira pensar além, achando que você pode ficar interferindo no profético, como se você fosse habilitado para tal. É isso que Paulo está dizendo. Quando você tem um conceito equilibrado de si mesmo, você olha para o dom que Deus derramou na sua vida e você fica nisso. É sobre isso que Paulo está falando. Agora, quando alguém não tem um conceito equilibrado de si mesmo, recebeu um dom, às vezes, sei lá, não é para rir não, para limpar a igreja e está querendo fazer outra coisa, está errado. O mesmo princípio se aplica para as demais coisas descritas nesses versos por Paulo. Se o seu dom é ensinar, fique nisso, não vá além e nem fique aquém. Se o seu dom é dar ânimo, idem, contribuir, a mesma coisa. Exercer liderança, a mesma coisa. Misericórdia, a mesma coisa. Fique no que você foi chamado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7:20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Mas se você pensa de si mesmo além do que convém, você vai querer ocupar um lugar que Deus não te deu. Você vai querer ocupar um lugar que Deus não derramou o dom para você ocupar. Quem está me entendendo? E Paulo tinha isso tão bem definido em sua mente, que a sua intenção era fazer o corpo colaborar entre si, ao invés de concorrer entre si. Olha para mim. A concorrência dentro da igreja e a comparação
Vem porque temos conceitos que excedem o que deveria. Quando você vê concorrência e comparação dentro da igreja, você está vendo pessoas que estão com um conceito errado de si mesmos. Porque você só concorre, só se compara com o outro quando você não entende quem você é e você não entende o que foi depositado na sua vida. Então você acaba querendo ser mais do que o outro. Ou então você se vê lá embaixo e vê o outro mais do que você. Aqui dentro não tem ninguém mais importante do que ninguém. Cada um tem a sua diferença e cada um recebeu o seu dom de Deus. Então, acabamos nos comparando uns com os outros, no sentido de pensarmos ser melhores. Pode parecer um absurdo, irmão, mas tem gente que acha que o seu dom é melhor que o do outro. Seu chamado é mais importante que o do outro, e na verdade, ambas as coisas devem complementar a outra. Ok? O que eu tenho complementa você, o que você tem me complementa. Paulo entendia isso muito bem, irmão. Paulo quis fazer o corpo trabalhar conjuntamente, trabalhar em cooperação, trabalhar em unidade, porque ele entendia. Paulo entendia, Deus me deu o dom de ser apóstolo, mas Deus deu o dom para outro, para contribuir. Eu preciso levar com que a igreja viva de uma maneira uniforme, ou em uma unidade, para que eles não concorram entre si, mas contribuam e cooperem entre si. Quem está entendendo? Paulo vai dizer algo mais sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 10. Preste atenção nesse texto. A partir do verso 12. Olha o que Paulo vai dizer. Não temos a pretensão, como muita gente tem, de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quem são essas pessoas que se recomendam a si mesmos? São aqueles que têm um conceito de si mesmo além do que convém. Quando você começa a olhar para os outros e comparar consigo mesmo, o seu conceito está errado. E ele está dizendo aqui, ó, não temos a pretensão de nos igualar e nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo, que acham que são alguma coisa. Quando eles se medem, quando eles se medem, e se comparam, são consigo mesmos. Quando eles se medem, se comparam consigo mesmos. Eles agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou. Até agora o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou no meu quadrado, fique você no seu quadrado. Eu estou dentro da minha esfera de atuação, fique você dentro da sua esfera de atuação. Aí ele diz no verso 14, não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos gloriarmos no trabalho já realizado em território do outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se em si mesmo, glorie-se no Senhor. Agora olha o verso 18, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda. Por quê? Porque tem um conceito errado de si mesmo, um conceito elevado acima do que convém. Pois não é aprovado a quem em si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo também vai dizer em Gálatas 6, a partir do verso 3, isso aqui, se alguém se considera ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O que ele disse aqui em 2 Coríntios, ele está repetindo aqui em Gálatas. Sobre comparação. Por que nos comparamos? Porque o nosso conceito está errado. Quando o seu conceito está certo, você não precisa se comparar com ninguém. E ele finaliza dizendo, verso 5, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Só que, querido, é difícil para nós termos esse conceito equilibrado. Porque, como eu disse aqui no início, nós temos um olhar distorcido das coisas. E nos achamos no direito de querer ocupar algo que não nos cabe. Porque estamos pensando de nós mesmos além do que se deve. Irmão, a gente gosta de interferir em tantas coisas.
Porque a gente acha que sabe, ou a gente acha que é habilitado para tal. Deixa de ser intrometido. Quer ver? Eu vou provar para você. A gente se intromete em tudo, a gente se intromete na vida alheia, a gente se intromete no relacionamento alheio. Não é assim? Então nós precisamos desse conceito equilibrado. E o que significa isso? Eu quero ilustrar algo para você entender. O que é esse conceito equilibrado? Imagina uma balança. Não essas balanças modernas de hoje, digitais. Quem aqui lembra daquelas balanças assim, que tinha duas balanças do lado da outra? Você lembra? Se você não lembra, você é Nutelinha. Quem lembra, eu começo a me preocupar porque já está avançado em idade. Lembra daquelas balanças que tinha duas balancinhas de cada lado? Pensa isso aqui comigo. Eu vou mostrar para você com esse exemplo o que é ter um conceito equilibrado. Se você coloca de um lado da balança 3 quilos e do outro lado da balança 5 quilos, o que vai acontecer? Vai desequilibrar para um lado porque está pesado, certo? Mas se eu diminuir o peso de um lado eu coloco 3, do outro lado eu coloco 3,5, vai continuar desequilibrado? Vai. Quando que vem o equilíbrio? Quando eu coloco 3 de um lado e 3 do outro lado. Então aqui nós temos o quê? O equilíbrio. Agora, entenda isso. Ter um conceito equilibrado significa que você reconhece o seu lado e o seu peso e a sua medida. Olha, presta atenção. Ter um conceito equilibrado significa que você reconhece o seu peso, o seu lado e a sua medida. E aí você olha para o outro e você reconhece o peso, o lado e a medida do outro. Isso é ter um conceito equilibrado. É quando olhar para si mesmo está correto e olhar para o outro também está correto. Quando nós vemos assim, irmão, nós não vamos querer ultrapassar aquilo que nos cabe. Quando a gente quer ir além, quando a gente quer demonstrar alguma coisa para os outros, que a gente quando a gente quer ultrapassar um limite, a gente está demonstrando que a gente não entendeu o que precisa. E é difícil para nós lidarmos com isso, porque nós gostamos de interferir em muitas coisas que não nos competem, achando que somos habilitados para tal. Então veja como nós gostamos de ficar invadindo a competência dos outros. Como eu disse, a gente acha que sabe como que tem que fazer na vida de A, de B, de C. A gente olha para o relacionamento de alguém e a gente fala assim, não, isso aí não sabe, e você sabe. O que te faz achar que você sabe? Porque a gente vive invadindo competências nas quais não nos convém. As redes sociais hoje, irmão, é o ambiente onde as pessoas mais ultrapassam os seus limites. Você quer ver gente ultrapassando os seus dons, os seus limites e aquilo que lhes foi confiado? Vai para as redes sociais. Nas redes sociais você vai encontrar pessoas que se acham melhores do que as outras. É assim o tempo todo. É o lugar onde há mais comparação. E como eu disse, quem se compara é porque está com conceito sobre si mesmo errado. Rede social é um lugar onde comparação é o tempo todo. Olha para o outro. Acha que o outro é melhor, se menospreza, acha porque o outro tem alguma coisa e ele não tem, ele é inferior. É o lugar da comparação. E as pessoas estão todo o tempo se medindo com as outras, baseado naquilo que elas veem em si mesmas. E eu estou aqui nessa noite, irmão, para te dizer que há um olhar e um pensamento correto e equilibrado ao seu respeito. Essa é a verdade sobre nós. Que não te faz ir além de si mesmo ou do outro, mas respeita aquilo que Deus lhe confiou. É isso que Deus quer transmitir para dentro de nós. Mostrar para mim e para você que esse tesouro dentro de nós nos faz tão precioso quanto esse outro que está sentado do seu lado. Sendo assim, você não é mais e nem menos do que Deus pensa e daquilo que Ele lhe confiou. Mas é preciso descobrir a sua medida em Deus. E como que nós fazemos isso? Repita comigo, eu preciso descobrir a minha medida em Deus. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você tem que descobrir o que te foi dado. Porque ele falou do dom. Paulo fala do dom. Romanos 12 é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de pessoas que receberam dons ou não receberam, ou melhor, alguns que receberam estavam pensando que era mais do que aquilo que receberam. Esse aqui é o contexto de Romanos 12. Então nós temos, irmão, que descobrir o que nos foi dado. Qual é o seu dom? Qual a sua habilidade? Qual é a sua vocação? O que Deus confiou a você? Descubra e fique nisso. Amém? Nós não estamos numa comparação para ver quem é o melhor, mas numa cooperação para servir ao Senhor e ao corpo de Cristo.
Por isso é importante descobrir o que ele te deu. Porque é sobre isso que Paulo está falando aqui em Romanos 12. Se você continuar a leitura, você vai ver isso. O corpo de Cristo não será servido se você pensar errado de si mesmo, irmão. Olha aqui, conceito equilibrado. Se eu me vejo baixo demais, você não vai conseguir servir o corpo de Cristo, porque você se vê baixo demais. Se você se vê alto demais, você vai querer fazer algo no corpo de Cristo que você não foi chamado para fazer, que não é competência sua, mas você tem que se ver do jeito que Deus quer que você se veja, para que então você possa servir o corpo de Cristo. E eu quero finalizar te dizendo isso aqui. Deus te deu uma medida de fé para você realizar algo. Busque nele o entendimento do que ele espera de você. Ore, descubra o tesouro que foi depositado nesse vaso de barro que é você. Mas insista até você descobrir qual é a sua medida. Irmão, aqui está um erro nosso. Quantas vezes você não insistiu na oração para descobrir algo de Deus? Muitas respostas que não temos é porque não oramos. E quando oramos, não persistimos até encontrar a resposta. Não, quando eu falo para você descobrir o que foi depositado dentro de você, se você não sabe, vá orar. Deus, o que o Senhor colocou dentro de mim? Qual a habilidade que o Senhor me deu? Traz isso para fora, traz isso à tona. Sabe? Mostra para mim o que eu não estou vendo. Aonde está a habilidade do Senhor? Só que não, a gente faz uma oração dessa, e aí às vezes a gente não é respondido imediatamente, a gente para. A gente não se preocupa mais. Ore até Deus mostrar para você o que foi que Ele colocou na sua vida. Então a minha oração nessa noite, irmão, é que Deus nos dê um olhar correto e um pensar correto sobre nós mesmos dentro daquilo que Ele nos confiou. Porque se eu me vejo do jeito certo, eu poderei ver os outros do jeito certo. Eu não vou querer ultrapassar o que me compete, nem querer ultrapassar o que compete ao outro. Por quê? Porque o conceito que eu estou tendo ao meu respeito é o conceito segundo aquilo que Deus colocou dentro de mim. Aí eu olho para mim, eu falo, é aqui que eu tenho que estar. Eu olho para você e digo, é aí que você tem que estar. Quem entendeu? Agora, o outro lado desse conceito equilibrado, saindo do texto que Paulo disse aqui em Romanos 12, é quando você se menospreza demais, irmão. Sabe? Deixa de ter um olhar pequeno sobre si mesmo. Irmão, olha que engraçado. Jesus, certa vez, ele virou e falou assim para os seus ouvintes. Falou, que João Batista, ele, no reino dos céus, ele era o menor. Mas sendo, ou melhor, desculpa, é o contrário. Ele disse que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista. Olha isso aqui. João Batista foi o cara, irmão. Foi o cara de uma mensagem. O dom que ele recebeu foi para pregar uma mensagem. Ele ficou numa palavra. E diz a Bíblia que ele foi poderoso na sua mensagem. Mas Jesus falou assim, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E Jesus diz que ninguém houve igual João Batista antes dele. Ninguém foi tão grande. Irmão, você consegue pensar nisso? O que Jesus está dizendo, Davi não foi maior que João Batista. Samuel não foi maior que João Batista. Elias não foi maior que João Batista. Isaías não foi maior do que João Batista. É isso que Jesus está dizendo. Só que aí Jesus fala assim, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, que era maior do que todos os que vieram antes dele. Você pode ser o menor no reino dos céus, mas na verdade você é grande em Deus. Você só precisa olhar do jeito certo. Sair desse zoinho de pomba. Uma vez eu compartilhei com vocês, vou terminar agora. Eu lembro quando Deus falou assim para mim que eu insistia em me ver com olhos de pombo. E por muitos anos eu fiquei, Deus, o que significa isso? Já olhou para o olho de um pombo? Quem já olhou? Já olhou? Passa a observar o olho de um pombo. Já viu o olho de peixe? É um negócio sem vida. É igual o olho de um pombo, parece que não tem vida. É um olhar distorcido, opaco. Era assim que eu estava me vendo. Então eu precisava o quê? Olhar para mim, mas não para a minha capacidade. Olhar para aquilo que Deus colocou dentro de mim.
Deus quer fazer os seus olhos brilhar, tirar esse negócio dos seus olhos que estão ofuscando você de ver o tesouro que foi colocado no seu interior. Tem um tesouro dentro de você. É valioso, irmão. E se o dom é limpar a igreja, seja o melhor limpador de igreja que você pode ser. Aí, tá vendo? Seu dom não é limpar a igreja, Vlad. Vocês entenderam? Amém. Fica de pé no seu lugar.